Meu nome é Asamitsu Melo Kawaguchi, eu fui integrante da banda Asas, sou conhecido como Mitch Melo, fui guitarrista, desde a fundação da banda até o último dia que finalizou o trabalho, né, da banda Asas. Então eu vivi toda a história da banda Asas, as composições, fui compositor das músicas. A banda Asas, ela foi formada através de duas bandas. Eu fui componente de uma banda chamada JB5, de Venda Nova do Imigrante, e existia a banda Ponto 4, que era aqui de Marataízes. E nós tínhamos um empresário em comum, que era o Emílio da Lorena Promoções. Então, na época, era uma época dos anos 90, onde estava começando a ter uma transição musical, que antigamente, nos anos 80, tinha muita música rock nacional e internacional. Mas na década de 90 começou a música baiana, ela entra em ascensão, e assim, como a gente tinha duas bandas pequenas, acabou montando uma banda maior para tocar esse estilo de música. Foi aí que começou a surgir os trio elétricos, começou a ter muitos bailes, como o baile do Sinal, e várias festas de exposições onde as bandas tocavam muito esse ritmo baiano. Foi aí então que começou a necessidade de trazer percussionistas para a banda, e a banda começou a ter também percussionistas e instrumentos de metais, como sax, trombone e trompete. Então, a banda ela tinha muitos componentes. Eu fui o guitarrista, tinha o Paçuca, que era baixista, o Rovsney, baterista, o Claudinho foi baterista depois. A banda houve algumas mudanças. Teve a Brida, que era o nome artístico dela, a cantora, o nome dela é Fabiane, e tinha também outros cantores que na época a gente revezava bastante a questão musical, porque os estilos musicais que a banda tocava era sempre aquilo que estava tocando na rádio. O que estava em sucesso na rádio era aquilo que nós tocávamos. Então estávamos sempre atualizados no que estava tocando. Às vezes assistia a televisão para ver um lançamento de uma música e já ia para o estúdio para arranjar, fazer os arranjos. E daí praticamente a gente tocou quase todos os estilos de música, porque durante esse tempo foi mudando, a música foi mudando, os comportamentos foi mudando, assim como hoje ainda estamos em mudanças, né? Talvez as pessoas da época, elas sintam falta daquela época, sintam falta daquela alegria de poder estar mais disponível, de ficar mais tarde, não se preocupar tanto. Hoje em dia a segurança ela perdeu muito. Não quer dizer que não havia confusão, que não havia problemas. Sim, havia, sempre houve problemas em festas, mas o nosso grande intuito era de animar, trazer uma alegria. E com isso a banda foi se especializando, né, nesses estilos musicais, e durante o verão era o grande ápice, era o grande momento da banda, porque era quando os trio elétricos vinham, fazia festa durante o mês todo do verão, e depois vinha o carnaval, e logo depois do carnaval também tinha o sábado de Aleluia. Então era uma época onde a gente tinha muito trabalho, e época política também, a gente fazia muito comícios, e com isso também a banda foi criando um nome muito forte, porque antigamente não tinha a mídia que tem hoje.
Então, a mídia era aquilo que você via. Então, quem estava no momento ali, tocando nas festas, quem estava participando dos bailes, dos shows, dos trio elétricos, era que tinha fama. Então, uma banda de porte pequeno, comparado às que tem hoje, né, elas tinham sucesso. Então, a banda, como no verão tocava muito, nós fizemos muitas amizades com as pessoas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do próprio Espírito Santo, de várias localidades da região, aqui próxima, Cachoeiro, Castelo, Alegre, Guaçuí. E esses lugares todos a banda passou a trabalhar e a tocar durante o ano. Quando terminava o verão, essas pessoas elas pediam o prefeito da cidade para levar a banda para a festa. E antigamente não tinha uma restrição de shows. Hoje as prefeituras não podem colocar 3, 4 shows de uma mesma banda. Tem uma restrição e na época não tinha. Então, muitas vezes, quando uma festa estava em falta, às vezes com pouco dinheiro, para contratar artistas muito mais famosos, a nossa banda às vezes cobria aquela festa com 4 shows, fazia quinta, sexta, sábado e domingo. Então isso criava um vínculo muito grande com as pessoas que frequentavam a festa, porque no primeiro dia elas conheciam a banda, no segundo dia já estava fazendo amizade, no terceiro dia já estava chamando a gente para ir para a casa deles, no quarto dia as pessoas já eram amigas próximas. Então, essas pessoas que eram de fora, que eram de Minas, que eram do Rio, elas mantinham contato, e o contato era através de cartas, né? Engraçado isso, porque hoje a gente tem WhatsApp, tem Instagram, e na época era carta. Então, a gente fazia carta e mandava carta pelo correio, uma coisa até engraçada, né? Porque não se passou tanto tempo assim para ter essa evolução toda, mas a verdade é que a ciência ela se multiplicou, e isso a Bíblia já nos alerta, né, sobre isso, que a ciência se multiplicaria. E nesse ponto, a gente vê que a ciência se multiplicou, os instrumentos melhoraram, o som melhorou, tudo ficou melhor, menos a parte musical. A parte musical, na época, era uma coisa mais alegre, mais tranquila, havia restrições nas palavras, não podia cantar qualquer coisa. E depois, com o tempo, com a entrada de certos ritmos durante o passar do tempo, isso foi nos entristecendo, porque de certa forma a gente ia para uma festa e acontecia confusões onde pessoas estavam já armadas, então isso já era um grande problema. Não era mais aquela briguinha onde um empurra o outro e acabou a briga e volta a diversão. Ali já começou a acontecer problemas maiores. E dentro dessa problemática foi aonde que eu comecei a me afastar dos shows, porque aquilo já não me trazia muita alegria mais. Tanto é que a nossa banda tinha regras que nós não podíamos beber, não podíamos usar nenhum tipo de cigarro, coisa assim, apesar que a gente não fumava mesmo, e muito menos droga, né? A gente nunca teve droga na banda, graças a Deus. E então, a gente também não podia namorar as cantoras, não podia ter relacionamento entre os próprios integrantes, com as bailarinas, com nada disso. A gente tinha uma regra a seguir, né? Que era manter a reputação e o nome da banda. Então, a gente também não tocava em outros lugares, como hoje em dia são os músicos. Os músicos podem tocar no... Os músicos nos dias atuais, eles podem trabalhar com outras bandas, eles podem fazer freelance, tocar em barzinho, fazer gravações. E nós não, nós éramos focados somente na banda Asas. E isso trouxe um reconhecimento.
Muitas vezes a gente viajava para outra cidade de Minas e chegava lá na cidade, a gente era recebido com cartazes, com pessoas lá no hotel esperando a gente, porque aquela amizade que a gente tinha feito nas festas durante o verão se prolongava até o outro verão, às vezes 2, 3 anos, as pessoas seguindo para onde a gente ia tocar. O trio elétrico às vezes tocava em Piúma, eles iam para Piúma, às vezes tocava na Barra, ia para Barra, às vezes tocava em Marataízes, e no mesmo dia na Lagoa do Siri, e a gente ia tocando em vários lugares assim, e as pessoas iam seguindo a gente. Não era aquela coisa hoje em dia que toca e não se sabe nem o nome do músico. Antigamente não. Os músicos eles eram conhecidos e as pessoas procuravam estar perto da gente, né? Então, a nossa composição de músicos era uma banda muito grande. Tinha 3 metais, tinha um trombone que era o Jean, tinha o trompete que era o Cássio, e tinha o saxofone, que era o Cafu. Tinha 3 percussionistas, né? Tinha o Inho, o Júnior e o Pimpão, que era o terceiro percussionista. A gente teve o Alex como o primeiro tecladista e mais para frente um pouco, o Daniel veio a tocar teclado com a gente. No baixo o Paçuca, na bateria o Claudinho e Rovisney, acho que eu já até comentei sobre isso. E os cantores foram a Brida inicialmente, Marcos, Marquinhos, a gente chamava de Marquinhos, né, que cantava, e a gente tinha os empresários, né, que era a Lorena Promoções, o Emílio, e a Ireni, que era a irmã de Emílio, que tomava conta da parte de cuidado da banda, né? Nos lugares, né? Os hotéis, essa questão de organização, né? E faltou o cantor Jorginho também, que cantou na banda, e tivemos outros músicos que passaram, como Jefinho, que foi até da banda Oasis, também trabalhou na banda Asas por um bom período, e então era isso, era uma equipe grande, além das pessoas que trabalhavam nos bastidores, né? Mixadores, o Zé Reis, que era motorista, foi um dos donos da JB5 também, que continuou na banda Asas. Depois o Emílio assumiu sozinho, mas ele também chegou a ser um dos donos da banda Asas, né? E assim a gente tinha essa questão de um grupo grande trabalhando junto, morando junto. Tinha que ter uma sede onde era o local de ensaio da banda, onde era o local onde a gente se encontrava, que fazia reuniões, e muitas vezes era até morada, porque os baianos, por exemplo, os percussionistas que eram baianos, eles vieram de fora da Bahia e tinham que morar aqui. Então a sede da banda, os músicos que eram de fora, como o Daniel, que veio de Patinga, esses músicos tiveram que morar na sede da banda, que era o local onde tinha um dormitório, tinha um lugar de refeição, um refeitório, e mais o lugar de ensaio, onde ficavam os instrumentos montados, nosso equipamento de ensaio, o equipamento de show também. A gente não usava tudo, né? Tinha apenas aquela parte para ensaiar mesmo. Algumas coisas nem ligada não era acústico, como bateria, as percussões, né? Mas também era muito barulhento, né? Isso daí, eu acho que os vizinhos, né? Eles já tinham um show ao vivo ali quase todos os dias que a gente ensaiava. Então, isso trazia muita alegria para o nosso coração, porque tocar em uma banda é olhar para si mesmo, tá? As pessoas, elas procuram o melhor instrumento, a melhor roupa, ela quer estar cheirosa, ela quer estar de banho tomado, quer tocar sem errar, quer ensaiar incansavelmente. Então, isso era um grande diferencial da banda, porque a gente tinha isso. Mas eu posso dizer que
com o tempo eu percebi que isso vinha trazendo um vazio dentro de mim. Porque ao mesmo tempo que iniciou sendo uma referência, tanto é que eu não bebia e não fumava e nunca usei droga, porque eu via as crianças me olhando, eu via as crianças me imitando. Então foi uma coisa que eu coloquei no meu coração que eu nunca ia fazer, e até porque era restrição da banda também. Então era só água em cima do trio elétrico. Às vezes tinha lá os patrocinadores que levavam bebida, mas a banda não bebia. A banda não fazia isso durante o tempo de compromisso que estava ali do contrato. Depois que terminasse o show, cada um podia fazer o que quisesse, mas, para a glória de Deus, eu sempre me preservei nessa área. E começou a me dar um vazio, porque o estilo musical foi mudando, e quando eu olhava para baixo, eu via muitas pessoas se embebedando, vi pessoas usando droga, via pessoas se prostituindo. Então, foi perdendo a essência. Aquela essência que era de alegria, que era uma essência que a gente tinha para trazer diversão, aquilo já não era mais diversão. Começou a ser algo um pouco complicado, porque a gente via pessoas menores de idade já usando drogas, fumando, bebendo. Então, isso começou a trazer um vazio dentro de mim. E foi por isso que eu resolvi mudar, parar de tocar, não queria tocar mais.